Olá, mais um Bet Me Ajuda por aqui, nessa edição especial sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e nós estamos falando da adaptação do currículo escolar, né? Então, na semana passada a gente falou como adaptar esse currículo de maneira geral, o que a gente tem que olhar. Hoje eu vou trazer para vocês como é que a gente faz essa adaptação. O que eu olho basicamente? Então, vamos falar sobre alguns itens necessários, tá bom? O primeiro item é a simplificação do material. Às vezes, o material didático ele é muito complexo, com muitas leituras, mais escrita do que imagem. E eu preciso olhar se aquele meu aluno, para quem eu estou fazendo adaptação curricular, consegue dar conta do que o material expõe. Se não consegue, eu preciso simplificar. Então, eu posso pôr os textos menores, uma linguagem mais direta, mais simples, usar mais figuras, uma fonte de letra às vezes melhor, figuras. Então, esse é um ponto, a simplificação do material. Redução de tarefas. Às vezes eu tenho uma quantidade muito grande de tarefas e para atenção daquela pessoa não é adequado, porque ela vai se perder no caminho. Então é melhor que ela faça uma tarefa menor, uma quantidade menor de tarefa e consiga realizar, se sentir competente naquilo que está lhe sendo proposto, do que ela ficar com uma gama gigante de tarefas e não conseguir se sentir realizada, se sentir frustrada. Então eu, professor, preciso olhar muito isso, assim, o que meu aluno está conseguindo realizar. Às vezes a gente tem que, isso não é só para pessoas com deficiência, não. Os alunos de maneira geral. Será que a quantidade que eu estou colocando e propondo não é exagerada? Então, esse é um ponto mais. O terceiro item é o uso de recursos pedagógicos específicos. Cada criança, principalmente as com dificuldade de aprendizagem, elas às vezes precisam de recursos pedagógicos importantes. Eu preciso usar jogo, material adaptado, às vezes o material precisa ser concreto e não um material tão abstrato. Às vezes eu preciso recorrer para alunos de fundamental a materiais que a gente usaria na educação infantil, porque vai trazer mais sentido e a criança vai conseguir resolver aquilo, às vezes até com adolescente, tá? Então é muito importante olhar para os recursos. Adaptar as avaliações, nem sempre fazer avaliação já não é uma coisa fácil. Então, se eu conseguir fazer a avaliação, de uma maneira que essa pessoa consiga responder com qualidade aquilo que ela sabe, que ela tem conhecimento, porque às vezes o conhecimento está aqui armazenado, eu não consigo pôr na prova, eu não consigo escrever, eu não consigo dizer. Como é que meu aluno responde uma avaliação, né? Ele consegue me contar e eu consigo escrever para ele o que ele está respondendo? Será que não seria uma maneira legal de avaliar meu aluno? Será que se eu não faço umas fichas avaliativas, umas imagens, e ele vai me apontando a maneira que ele sabe responder, e aí sim eu vou fazendo uma avaliação de verdade? Então, eu tenho que pensar muito nisso. Eu tenho que pensar em estratégias de ensino diferenciadas. Nem todo mundo aprende igual. É por isso que a gente tem uma gama de pessoas sofrendo nas escolas, porque a gente aprendeu no nosso ensino de que todo mundo aprende da mesma maneira, tipo numa caixinha assim quadradinha e tudo igual e não é verdade. A gente precisa diferenciar estratégias de ensino, principalmente para as pessoas que têm dificuldade. Uma estratégia legal são trabalhos em grupos, com grupos onde as pessoas se relacionam de maneira que um pode ajudar o outro. E ali também vai aparecer muito aqui essa questão da estratégia de trabalho em grupo, porque o trabalho em grupo nos ajuda a pensar, eu vou ficando solidário, não é fazer pelo outro, mas eu posso tornar mais fácil o diálogo, o debate, eu vou tendo mais ferramentas ouvindo o que os meus colegas estão fazendo. Então, por hoje, nós falamos de alguns tipos de adaptação curricular. Nas próximas semanas, a gente vai adentrar
as áreas específicas. Então, vamos falar de linguagem, de matemática, das ciências, enfim. Tem dúvidas? Precisa de ajuda? Me chama aqui que a gente conversa a respeito e eu posso te ajudar a elaborar uma adaptação curricular bem bacana.